começar, obviamente, agradecendo o convite. Eu gosto de comentar que eu estou naquela fase que muitas de vocês, talvez, e muitos de vocês talvez estejam vivendo, que é daquela certa despedida, em algum sentido, de uma certa vida ativa institucionalizada. Ou seja, eu estou a ponto de me aposentar, né? Exato. Isso alguma hora pode acontecer, enfim, eu estou um pouco nessa situação. E eu tenho falado muito pouco. Mas, quando a Mônica me convidou, além, obviamente, que ela é uma colega querida, tal, eu não resisti, porque eu faço minhas várias palavras do secretário, porque aí eu comecei a pensar, puxa vida, o primeiro projeto que eu fiz, junto à rede municipal, foi, há muitos anos atrás, vocês imaginam, uma avaliação da implantação dos céus. Logo que eles começaram a ser implantados na cidade de São Paulo, aí eu lembrei, puxa vida, quantos encontros que a gente já fez, na época do José Sérgio, também, Fonseca de Carvalho, de Educação e Direitos Humanos, junto ao Céu Butantã. Aí eu fiquei lembrando do Convívio Escolar também, que foi um belíssimo projeto e que abriu portas para outros projetos de outras gestões, porque a rede municipal, eu percebo, ela tem essa característica exatamente de uma construção de uma certa continuidade que vai permitindo que se fale, pela primeira vez, talvez a nossa história de políticas públicas, né? De alguma maneira vai se construindo um elo, mesmo com mudanças, tal, de algo que seria uma política pública. E óbvio que também a formação dos NAAPAs na gestão passada, enfim, tem, para mim, estar aqui com vocês, a gente já se conheceu em alguns momentos, encontros, na USP ou aqui, eu também faço questão de falar isso, porque eu acho que a importância da universidade estar junto, ela é absoluta, e a gente tem feito coisas e faz muitas coisas, e talvez poderia fazer mais, mas a gente faz também de acordo com o que pode, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, por isso estou aqui, quebrando um pouco, né, a minha postura, que era de um pouco já me afastar e pensar o que eu quero fazer da vida, mas assim, depois a gente conversa sobre isso. Então, eu queria cumprimentá-las e cumprimentá-los a todos e comentar que me aconteceu quando a Mônica me convocou e eu aceitei estar aqui com vocês. Me aconteceu exatamente o que acontece com cada uma de vocês, com cada um de vocês, quando vocês vão preparar uma aula, quando vocês vão fazer uma intervenção numa escola, quando vocês vão apresentar um projeto em algum lugar, né, que é aquela questão, aquela dúvida, aquela angústia, aquela questão de qual será a porta, qual vai ser a entrada que eu vou escolher, qual será a porta. Eu estou avisando para vocês, eu costumo fazer intervenções um pouco assim, meus alunos já depois se acostumam. Eu já entrei no tema, tá? Só para avisar que eu já estou dentro. Então, a primeira coisa é exatamente essa angústia, porque ela me convida para falar sobre a questão do olhar crítico do educador, ou da educação, face às questões, histórias políticas contemporâneas. E aí você fica assim, puxa vida, e agora, o que eu faço? Né? Qual será a porta, qual será a entrada? Eu estou insistindo nisso, porque é óbvio que há muitas portas, há muitas entradas possíveis. Eu, ultimamente, todos os cursos que eu dou na faculdade, e todos os meus últimos foram licenciatura, os cursos de introdução aos estudos da educação, eu falo exatamente isso, da questão de qual é o caminho. Não há um caminho prefixado, não há uma palavra única, não há uma doutrina única. Quer dizer, o que é isso? Como a gente escolhe essa entrada, não é verdade? Como a gente escolhe essa porta que possa, de alguma maneira, ser útil? Então, a primeira questão que eu queria colocar para vocês, e vocês vivem também isso, a questão das múltiplas possibilidades. E eu acho que é por isso que a gente está na educação, porque sempre há uma outra possibilidade também de um olhar
novo sobre as coisas, de um olhar diferenciado, enfim, de novas ideias, novas possibilidades de pensar, né? Isso é claro, isso gera angústia, né? Porque você sempre está experimentando, né? A educação tem um lado muito experimental, exatamente porque nada é dado definitivamente, isso é muito bom. Então, é uma angústia, mas também é algo muito bom. Então, óbvio, quando eu comecei a pensar sobre a questão do olhar crítico, eu pensei, bom, então vamos tentar pensar a questão da crítica, do olhar crítico, e talvez a questão do pensamento, né, do pensamento crítico. E depois eu vou brincar com vocês que o pensamento, ele necessariamente é o exercício da crítica, né? Mas, enfim, eu espero chegar lá. Há também, nessa proposta temática, a questão da educação, que é imensa, e a questão do contemporâneo, né? Então, como escolher uma entrada para isso? Eu poderia ter escolhido uma entrada via o conjuntural, o circunstancial que estamos vivendo, porque eu imagino que essa talvez seja a maior angústia de todo mundo na educação hoje, tá? Mas eu pensei o seguinte, por quê? Eu creio que sim, que em algum momento a gente vai poder falar do dogmatismo, do fundamentalismo, da doutrinação, do pensamento único, da censura ao pensamento, da negação do dissenso, né? Mas eu escolhi, de fato, nessa minha fala, trabalhar com vocês com algumas questões sobre o pensamento crítico, o olhar crítico do educador, da educadora, fazer as questões contemporâneas, mais estruturais. Então, eu estou propondo para vocês, exatamente como há várias portas, né, sempre em educação, essa é a graça e a angústia da educação, sempre há muitos caminhos possíveis e muitas portas, né? Eu escolhi a porta, talvez, de algo um pouco mais estrutural, para deixar depois tempo para a gente conversar sobre o que eu estou chamando de circunstancial ou conjuntural, e eu estou chamando essas coisas que estamos vivendo hoje, que estamos assistindo hoje, exatamente assim, porque é isso que são, né? Não será eterno, não é uma fatalidade, enfim, é um momento histórico, porque a gente está pensando exatamente o olhar, as questões histórico-políticas do contemporâneo, né, para depois. Tá? Então, eu acredito que eu terminarei de apresentar as questões de um ponto de vista mais estrutural sobre o olhar crítico, o pensamento crítico, e a gente terá o tempo necessário para discutir o que é circunstancial ou conjuntural hoje. Então, esse é o caminho que eu escolhi. E eu também escolhi um caminho, e isso eu faço questão também de trabalhar em sala de aula, e vocês, obviamente, também fazem, né? Porque eu sempre digo, não adianta eu chegar aqui e dizer assim, olha, gente, há impossibilidades, estamos em crise, né? Eu brinco com os meus alunos, sinto muito planeta Terra, hoje não é segunda-feira de manhã, 7h, mas hoje é quarta-feira, não é verdade? Aqui estamos nós e algo precisa acontecer, né? Eu sempre falo, não adianta a gente ficar no discurso da crise, da impossibilidade, porque o nosso trabalho ele envolve ação, né? Eu sempre digo também que nós nos parecemos nisso muito com o médico, né? O médico, por exemplo, imagina você vai ao médico e ele diz assim, olha, realmente eu acho que você poderia ir por aqui, mas como eu estou revendo o meu conceito do que é saúde, doença, né? Eu quero ter uma outra perspectiva sobre as coisas, eu vou esperar resolver essa minha decisão sobre o que será considerado saúde para intervir. Não dá, né? Então, nós somos convocados o tempo todo à ação, assim como o médico, um advogado. Imagina, o advogado é a mesma coisa, digo, estou em crise com os atuais modelos jurídico-políticos existentes, eu quero uma linha crítica, mas aí você precisa se divorciar. Né? Uma coisa muito concreta, você precisa agir, né, nesse sentido. Por que eu falo isso? Exatamente porque eu gostaria de
trabalhar nessa linha um pouco de análise estrutural que eu vou propor para vocês, que relaciona o contemporâneo com o trabalho do pensamento crítico, com a impossibilidade, com algumas impossibilidades, gente. Por isso que eu chamei a atenção que isso é estrutural e que a escola, de alguma maneira, precisa tomar uma posição sobre isso, porque, se deixar levar, realmente isso se torna uma impossibilidade. Eu decidi partir um pouco da lembrança que já Freud... Por quê? Eu faço assim, tá, gente? Eu estou lembrando, eu leio caoticamente, eu acho que isso é muito bom, mas nessa minha leitura caótica desses últimos dias, eu decidi voltar ao Freud, tá? O mal-estar na civilização, porque eu achei, em algum momento, que tinha muito a ver com o que a gente estava vivendo hoje, né? E aí você recorre a um cara que está escrevendo no final do século XIX, começo do século XX, o mal-estar na civilização, para ter exatamente pistas que talvez te ajudem a pensar agora a atualidade e o contemporâneo. E o Freud é um dos caras que diz que existem 3 impossibilidades na vida em sociedade. Uma delas é governar, né? A segunda é educar, e a terceira é curar. Isso é clássico, não é verdade? Isso é algo já muito discutido, porque, ao mesmo tempo em que ele diz que essas são impossibilidades, são coisas que a gente precisa tentar fazer o tempo todo. Tá? Não há como escapar da tarefa de governar, não há como escapar da tarefa de educar e não há como escapar da tarefa de curar. E, ao mesmo tempo, Freud, nesse sentido, é genial, porque ele vai dizer assim, bom, isso não é necessariamente ruim, porque imaginem um governo que desse conta da obediência total, imaginem uma educação que formatasse totalmente, imagine uma pessoa absolutamente sã, né? Cadê o humano nisso? Né? Seria quase que uma negação do humano. Mas eu gostaria de começar chamando a atenção, exatamente como é uma análise um pouco mais estrutural da questão do contemporâneo em relação ao pensamento, de chamar a atenção que há toda uma tradição que vai chamar a atenção para a existência de impossibilidades, mas eu espero acabar a minha fala mostrando que há possibilidade, sim, porque, lembra, é inevitável continuar tentando e há caminhos possíveis. Então, eu estou no tema de corpo e alma, tá? Eu não estou apenas numa introdução. Eu pensei, para trabalhar as questões estruturais, obviamente não seria possível trabalhar tudo, mas eu pensei em pegar a vertente do pensamento, que é pensar, porque vocês falaram olhar, mas depois eu vou entrar com o olhar. Eu vou trabalhar o pensamento crítico. E começo por aí, por quê? Porque a grande tarefa da educação, né, é o exercício do pensamento, né, gente? Do pensamento crítico, né, que amplia as possibilidades do mundo, né, e do viver no mundo. A educação é isso, é te mostrar que esse mundão existe, que não há uma só forma de olhá-lo, que é possível vê-lo, é possível que ele se torne maior. Eu, às vezes, brinco, né, educar é ampliar o mundo, né, é abrir, né, possibilidades, né, abrir o mundo. E de como viver nesse mundo, porque não é só que mundo é esse, né, e como ele se apresenta, né, e como ele é descoberto, ele também é descoberto até hoje, né? A gente fala, às vezes, já acabou a época dos descobrimentos, das grandes descobertas. Imagina, né? Cada dia esse mundo é visto de uma maneira nova, né? Há coisas novas a serem vistas, que mudam o nosso olhar sobre o mundo, mas também, e muito fundamentalmente, o centro da educação é como viver, né? Como é que dá para viver nesse mundo. E, novamente, não há apenas uma só forma possível de viver nesse mundo. Eu estou insistindo muito nisso, porque é óbvio que eu estou me contrapondo a um movimento que não é apenas brasileiro, é mundial, que nos dirá que há apenas uma forma de estar no mundo. Tá? E eu acredito firmemente na educação como essa multiplicidade de possibilidades, essa questão das múltiplas entradas e portas. Tá? Não há apenas uma, há muitas.
Quando eu comecei a tentar pensar, a trabalhar com a questão do pensamento, foi assim incrível, porque isso deve acontecer, óbvio que acontece com vocês, muito antes de sentar e sistematizar, não se assustem, que não é tanto assim, tá? Você já está pensando, né? Você está tomando banho e, de repente, te vem uma ideia, né? Você está fazendo lá o jantar, não sei quanto, e me vinha insistentemente à cabeça o Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes, um cara muito importante no Brasil. Eu tenho lembrado um pouco desses grandes humoristas, né? Os humoristas nos salvam muitas vezes, né? Eles são ótimos, porque uma coisa que a gente precisa muito nesses tempos sisudésimos, né? E sombrios, é de alguém que te mostre um outro lado das coisas. Milor foi um cara muito importante na época da ditadura militar. Pensem no Pasquim, na verdade, ele, o Jaguar, o Ziraldo, pessoas, o Enfio, na verdade, pessoas incríveis. E, de repente, me vinha à cabeça a história lá do Milor Fernandes, que, aliás, um grande erudito, cara, eruditíssimo, né, que dizia que livre pensar é só pensar. Tá? Eu fiquei com isso na cabeça e eu fiquei pensando o seguinte: é uma grande frase, muito erudita, que nos coloca no marco da questão que nos inquieta. Pensar em si coloca a questão da liberdade. Imagina, livre pensar é só pensar. Claro que eu estou problematizando no contemporâneo a dificuldade do pensar, tá? Estruturalmente, as dificuldades que nos são colocadas para esse exercício. Mas ele coloca essa relação que me agrada tanto, que é do pensar e da liberdade. Tá? Nos coloca, então, pensar em si nos coloca em situação de liberdade. Vejam que força. Livre pensar é só pensar. O pensar, para Milor e tantos outros filósofos, é uma atividade radical, provocadora, libertadora. Michel Foucault, né, quem me conhece sabe que eu trabalho bastante com ele, dirá que pensar é resistir. Né? O mero fato de pensar é resistir. Tá? Aí, qual é o ponto de partida deste pensar que é resistir, deste livre pensar que é só pensar? Né? É, como eu dizia anteriormente, essa angústia. Eu acredito que, para a gente começar esse exercício, por isso que eu comecei do jeito que eu comecei a minha fala, há essa angústia, essa dúvida que me tomou quando a Mônica me convidou para vir aqui, sobre o que poderia dizer, o que poderia fazer sentido, que não fosse um encontro sem acontecimento, porque há encontros sem acontecimento. Né? Quais seriam as palavras potentes que ainda poderia usar sobre a crítica à educação na contemporaneidade? Então, eu vou chamar a atenção para a importância da dúvida. Tá? A importância daquela hesitação, da dúvida, que eu vivi para vir aqui, que todos vocês o tempo todo têm, né? A da dúvida, de uma certa hesitação, que cria, de alguma maneira, um intervalo. Né? Aquela pequena parada em que, de alguma maneira, você começa a exercitar exatamente essa liberdade do pensamento, esse exercício do pensamento. Portanto, ele tem como início, talvez, para ele poder acontecer, uma certa dúvida. Tudo isso que eu estou falando tem a ver exatamente com o que eu falei, que é circunstancial, que é Brasil, mas que também é mundial, de um momento em que, aparentemente, não haveria mais possibilidade da dúvida, em que há verdades reveladas incontestáveis, tá? Que negam exatamente essa possibilidade da dúvida. Eu até brinquei aqui, né? Eu poderia dizer, duvido, logo tenho chances de existir. Tá? Vocês me desculpem, quem é professor de filosofia, tal, mas eu acho que, hoje em dia, esse duvido, logo tenho chance de existir, ou seja, de exercitar essa liberdade do pensar, pode ser interessante. Bom, estou chamando da dúvida por quê? Eu falo da dúvida como aquele momento em que paramos, hesitamos, respiramos. Se vocês repararem, a gente não respira mais. Eu sempre falo para os meus orientandos, em algum momento,
quando eles estão naquela coisa da escrita, por exemplo, respira, para, respira. É um pouco incompreensível, não sei se eu consigo explicar direito, mas eu estou chamando a atenção para que essa possibilidade do pensamento, né, do olhar crítico, do pensamento crítico, desse pensamento, que é resistência, que é exercício de liberdade, e que é, de fato, o ponto forte da educação, não é verdade? A gente vai exercitar o pensamento sobre o mundo e sobre como viver no mundo. Tanto faz se é a matemática, a geografia, a história, é isso que a gente está fazendo o tempo todo. Enfim, eu estou chamando a atenção para isso porque é aquele breve momento, nem que seja breve momento, em que paramos, hesitamos, respiramos e pensamos. Nada mais difícil hoje em dia, nessa atualidade, nesses tempos contemporâneos. Essa é uma questão absolutamente estrutural, tá, gente? Eu estou chamando a atenção sobre a velocidade, sobre a vertiginosidade do tempo, tá? Que exatamente impede que a gente tenha esse momento da dúvida, da hesitação, da respiração, e o que fazer na educação, porque a escola, de alguma maneira, vai entrando nesse tempo vertiginoso, e aí vocês estavam falando de condições e qualidade de trabalho, gestão, etc., cada vez mais relatórios, atividades burocráticas, avaliações, não sei quanto, tal, e aí aquilo que seria o central da educação, né, que seria esse exercício, de alguma maneira, de pensar, e para isso você precisa tempo. Fica onde? Vocês também não têm tempo. Por isso que eu acho muito lindo, né, isso que vocês estão fazendo. Talvez seja uma possibilidade, sabe, aquele tempo de respirar um pouquinho, de ser, né, vamos fazer esse exercício juntos. Né? Tudo nos diz, não pare, não hesite, siga, corra, não respire. Como se estivéssemos, nós, personagens, em um game, né? A gente é exatamente isso, em um game, executando tarefas, eu brinco, dando pulinhos e agarrando moedinhas, e, né, matando inimigos o tempo todo, cada vez mais rápido, fazendo coisas, pegando, pulando, matando, abatendo, com uma meta que seria ganhar, mas ganhar o quê? Pergunta, né? E para quê? Bom, pouco importa, o contemporâneo é isso, é essa velocidade. Né? Pouco importa, não pare, atenda seu cessar, seu smartphone, né? Inacreditável. Né? Seu WhatsApp, mensagens e mais mensagens, e que inquietação se não há nenhuma mensagem, porque será que eu existo? Né? Um dia que não tem mensagens para ti no WhatsApp, você se sente um exilado, né, uma pessoa absolutamente fora da sociedade, e aquela angústia. Aí você começa a postar coisas para ver se tem alguma reação no mundo. Fiquei sozinha no mundo. Né? Isso é estrutural, né, gente? Isso é muito profundo, muito estrutural. Tudo nos diz, não pare, corrija-se, emagreça, aprenda inglês, compre ou não existirás, corra sem parar, não há tempo. Eu gostava sempre de contar para os meus alunos uma historinha que tem no Alice no País dos Espelhos, do Lewis Carroll, que tanto Alice no País das Maravilhas quanto Alice através do espelho, né, são geniais. Que aí tem uma cena em que a Alice está lá com a rainha de copas e elas estão querendo chegar em um lugar. Aí elas correm, e de repente a Alice não aguenta mais e para, e ela viu que ela não saiu do lugar. Aí ela diz, mas como? Lá de onde eu venho, quando a gente corre, a gente chega em outro lugar. Aí olha o que a Rainha de Copas diz, isso tem tudo a ver com a gente hoje, né? Foi escrito no século XIX, final do século... aqui, para você chegar num outro lugar, você precisa correr 2 vezes mais rápido. Exato. É isso. Né? Então, a questão do tempo. Né? E eu brinquei que, para a gente, talvez, trabalhar essa questão do pensamento, uma dúvida, uma hesitação, a dúvida implica num certo parar, né? Um certo intervalo, nem que seja curto, mas aí você dizia, o que eu faço? Aí você parou e pensou, e tua vida talvez mudou. Né? Então, a primeira condição para que se possa pensar, esse momento que chamei de dúvida, de parada, de hesitação, que permite que o pensamento possa ocorrer.
pois o pensamento necessita de tempo, de um determinado tempo, e eu gosto muito do Bauman. O Bauman vai falar que é o tempo lento do pensamento. O tempo do pensamento é um tempo lento, tá? Talvez também daí a nossa angústia, dizer, bom, mas eu preciso fazer isso para amanhã, para daqui a 5 minutos. Como é que eu consigo, então, pensar se exige para o pensar um tempo lento, né? O pensamento exige para acontecer de um tempo que já não nos é dado na contemporaneidade, que precisamos inventar, que é um tempo lento, né? Então, eu estou pensando do pensamento, não estou falando do pensamento crítico, porque vocês se lembram que eu estou, de alguma maneira, a partir do livre pensar é só pensar, dizendo que o pensamento ele é crítico. Hoje em dia, pelo menos, mais do que nunca, né? Eu também gostei quando vocês falaram do olhar crítico, né? A escolha de vocês foi acertada. Eu estou chamando a atenção para o pensamento, porque é a questão do cerne, chamei da dúvida, mas o olhar crítico, ele também supõe um distanciamento, que é a coisa mais difícil, né? Supõe a superação da cegueira, né? Eu sempre acho assim, o ensaio sobre a cegueira, do Saramago, é uma obra-prima total sobre o contemporâneo, né? E para a superação da cegueira, e da cegueira voluntária, tá? Eu acabei de ler um livro do Todorov, que se chama Diante do Extremo, em que ele trabalha exatamente essa situação das populações alemãs em volta, morando em volta dos campos de concentração, e que não sabiam de nada. Então, ele de alguma maneira, tenta imaginar o que é isso. A tal ele chama de cegueira voluntária, né? É algo, e vocês que me conhecem sabem que eu trabalho com a temática da violência, é algo que acontece com a gente quando é insuportável, quando algo é insuportável, né? Você não vê, né? Não apenas desvia o olhar, você realmente não vê, né? Então, quando a coordenação diz assim, ó, o olhar crítico, isso é muito interessante. Já é um desafio, não é algo fácil. O Todorov exatamente vai falar que essa cegueira voluntária ocorre quando o mundo é muito assustador ou desafiador, e nós estamos vivendo tempos assustadores, né? Eu talvez chegue muito rapidamente daqui a pouco na questão dos fins de mundo, né? A ideia dos colapsos, né? A questão do medo como grande operador da governamentalidade contemporânea, né? O medo ele é central. Então, o mundo muitas vezes parece muito assustador, daí a cegueira, né? Há anos eu estou dizendo, nós estamos cegos e surdos, não apenas cegos, mas surdos também. E eu creio que uma dessas questões estruturais é, dada essa vertiginosidade e essa ausência de algum mínimo controle do que serão os nossos projetos, nossas vidas, há essa opção por não ver e não ouvir, né? O Saramago, eu sempre cito ele diz assim, se podes olhar, vê, né? Que nem sempre podes, aí talvez você possa ver, se podes, e se puderes ver, repara, reparar no sentido de olhar atentamente e agir, reparando o dano. Olha que compromisso. Eu sempre trabalho isso quando eu trabalho com a questão da violência, que possivelmente talvez apareça na segunda parte do nosso encontro, nas questões circunstanciais conjunturais, que obviamente têm raízes nesses estruturais, da vertiginosidade, da insegurança, enfim, do governo pelo medo, né? Então, eu estou pensando com você sobre questões a partir dos desafios do olhar, da dúvida, que exigem um tempo, uma parada, uma possibilidade de respirar nesse nosso tempo que chamamos de contemporaneidade. Parar, respirar, olhar, duvidar, pensar, são ações de resistência, tá? Eu estou chamando isso para que vocês não imaginem que resistência, altas coisas, né? Esse exercício, ele é de resistência,
Resistência é aquilo que se opõe a uma lógica dominante, tá? E que exatamente diz, não pare, não respire, não pense, corra, né? Atinja suas metas, vá para lá, né? Faça isso. Né? A lógica dominante de um sistema, corra, distraia-se, não veja, não repare, não é da sua conta, viva a sua vida, esqueça. Né? Cada vez mais fechados. A questão das construções coletivas, que foi falado, como educar sem isso? Né? Eu, aliás, estou lendo alguns livros a respeito das tecnopolíticas da vigilância, sobre as formas atuais de governo por algoritmos. Né? Você é o que o Google diz que você é. Né? A vida editável entre controle e espetáculo, governamentalidade algorítmica e há perspectivas de emancipação, indivíduos vivendo seus duplos. Né? Eu, às vezes, penso que o Facebook, não sei exatamente se ele dá para qualificar como duplo ou como um avatar. Né? O nosso Facebook, de fato, ele é o nosso avatar. Né? Ele é uma construção, a partir de nós, de um personagem, na verdade, um avatar. Né? Tendo como centro, nessa forma de governo dos outros, das coisas e de si, o medo. Né? Desde o medo do fracasso, né, vocês percebem a questão do loser, né, isso nos Estados Unidos é poderoso, né, a questão, o que seria o fracasso? O que é isso? Né? Do fim do mundo, os últimos documentos que eu li de educação são inacreditáveis, porque eles fazem um desenho da crise ambiental, da crise climática. Há uma certa ideia de que é inevitável, que o mundo acaba, e é como se fosse impossível fazer alguma coisa, reverter qualquer tipo de processo, tá? Como se não fôssemos mais sujeitos de nada. Né? Daí essa sensação de que não há nada a fazer, que é tudo igual, vou me recolher ao meu mundo e deixar as coisas acontecerem. Né? O medo, né, aparecendo como grande operador nesse contemporâneo. Tempos difíceis em que uma das questões é ser feliz, porque, ao mesmo tempo, nisso, é impensável você não ser feliz. Né? Há uma obrigação de ser feliz, daí uma infelicidade também com o que é a vida real. Você só consegue, talvez, ser feliz no seu avatar do Facebook. Né? Eu sempre lembro, o que faz você ser feliz, você que faz. Né? É de um supermercado, tá? Que eu não vou nomear aqui. Eu fico louca, eu quero quebrar o supermercado. E fica lá a musiquinha, né? Gente, como? Né? E aí o mundo ele é apresentado como um grande buffet. Isso é Bauman também, tá? Bauman trabalha lindamente, esse mundo é um buffet repleto de possibilidades, com angústia da escolha. Né? Claro, com a angústia da escolha para os que estão do lado de dentro do restaurante, né, do buffet, sirva-se à vontade. Não para aqueles que estão do lado de fora, olhando pela vitrine, né, gente, que são milhões de pessoas que não estão dentro. Né? E uma escolha incessante, e a angústia da escolha, porque, quando escolhemos, estamos abrindo mão de outra possibilidade que poderia ser mais gostosa e nunca teríamos, e tudo muito rápido novamente, pois quem já não lançou um olhar maligno para algum frequentador de um buffet que fica olhando e não se decide e ficou com uma grande vontade de matá-lo? Não é verdade? Isso é algo vivenciado por todos nós nos buffets que vamos. Aquela pessoa que fica indecisa, você quer matar. Né? Essa angústia contemporânea que tem a ver com a velocidade incessante e fluida das novas formas do capitalismo, dos jogos financeiros, do fim das seguranças dadas pelos direitos sociais. Né? Vocês estavam aí nessa luta, né, pela questão dos direitos sociais.
gera diferentes respostas. Eu vou me deter agora, porque eu falei para vocês que eu vou falar das grandes questões estruturais, os problemas, e não são poucos, mas eu não quero acabar na crise, não é verdade? A gente precisa amanhã dar aula, né? Há diferentes respostas. Então, esse mundo, né, assim como há muitas portas e muitas entradas para qualquer leitura do mundo, para qualquer... Né, há muitas possibilidades e há experiências incríveis acontecendo em todos os lugares, tanto no país como pelo mundo. Mas há uma vertente, né, gente, que tenderá a eliminar a angústia, o medo, criando fantasmas, inimigos que possam ser abatidos. Eu estou orientando uma dissertação e uma tese sobre refugiados, né, gente? Essa é uma das figuras sobre a qual se joga, de alguma maneira, o medo, e que, aparentemente, eliminá-los, né, construindo muros, etc., seria a forma de dar conta da angústia que nos perpassa. Né? Você escolhe um inimigo e aí cria um muro. Né? Renovando, portanto, então, há respostas que renovam o dogmatismo, o fundamentalismo, os antigos modos de viver, expulsando aqueles e aquelas que possam representar alguma forma de alteridade, né? Tentando o triunfo da mesmidade. Né? Como se isso fosse dar conta dessa angústia, desse medo, dessa vertigem, né? Dessa angústia da escolha. Eu vou a outras respostas, tá, gente, que eu vou chegar lá. Isso passa, essa eliminação, uma dessas respostas, digamos assim, que tentam eliminar a angústia pela aniquilação do outro, né, da alteridade, ela passa pela criminalização do conhecimento. Muito cuidado com isso. Tá? Eu estou começando a trabalhar um pouco com algo que emerge. Eu vou chamar a atenção que isso é clássico do Brasil, mas agora emerge de uma maneira muito poderosa. Há outros países com outras tradições e que isso aparece menos, mas há uma série de discussões mundiais sobre o anti-intelectualismo. Tá? Imagina, ficar estudando, que coisa mais boba. Né? Para quê? Se é tudo igual, nada vai dar em nada, não é verdade? E passando pela criminalização do conhecimento. Obviamente, eu não podia deixar também de citar a Judith Butler, né? Que ela é uma pessoa que, em algum momento, digamos, tentou se calá-la, né? Exatamente porque ela fala de coisas que falam do outro, da alteridade. Né? Ela está falando da Turquia, do Erdogan, que vocês devem ter ouvido falar. Né? Ela diz o seguinte, pela censura, então, essa criminalização do conhecimento passa pela censura, que, obviamente, silenciou vozes críticas e destruiu carreiras. Ainda assim, a censura é uma forma de poder, é uma forma do poder mostrar sua fraqueza. Lembra, eu estou insistindo que tem múltiplas entradas, múltiplas possibilidades, muitas respostas a isso, não há uma só. E ela tem chamado a atenção que a criminalização do conhecimento é uma forma do poder mostrar sua fraqueza, ou seja, se elimina tudo aquilo que não te agrada e mantém uma só verdade, uma só linha de pensamento, tal. Indiretamente, admite o profundo medo que censores têm do poder da fala, da crítica, do questionamento aberto. A censura é sempre uma confissão indireta de medo. O censor se expõe como um ser amedrontado. Ele teme o discurso e procura contê-lo. Seu medo atribui ao discurso do oponente um poder que este pode ou não pode ter. Né? Temeroso, ele procura produzir medo nos outros. E quando os censores começam a perseguir o seminário, a sindicalização, as visões heterodoxas ou as novas formas de estudo que questionam a dominação econômica e social, recebemos a mensagem. Eles temem o poder político do pensamento no discurso. Por quê? Porque pensamento e liberdade estão ali, né? Pensamento e crítica vão juntos, e pensar é resistir. Né?
Bom, voltamos ao pensamento. A dúvida, o tempo lento, um certo distanciamento. Eu estou falando das possibilidades da educação. Há uma corrente que pretende entrar na maré. Né? Já que a maré é essa, vamos gamificar a educação, não é verdade? Eu não nego que seja possível usar instrumentos múltiplos, etc., né? Mas há uma tendência que é também transformar a escola num grande buffet, onde você escolhe o que você quer fazer, não é verdade? Abandonando um pouco aquela ideia de que a escola, isso é uma ideia tradicional, republicana, de que a escola é a única instituição capaz de formar uma base comum entre todos os habitantes de um país, né? De formar, de alguma maneira, algum elo, né, cidadão entre as pessoas. Então, se há correntes que dizem, bom, vamos nessa, já que os tempos são vertiginosos, é aula clipe, né, é aula game e tal, montada, obviamente, a partir de metas. Então, você ganha uma estrelinha. Eu brinco, eu fiz um colégio, quando eu estava na primeira série, de freiras, e eu ganhava as estrelinhas douradas, né, gente? Era de bom comportamento, né, você ganhava estrelinhas, tal. Hoje, as estrelinhas podem ser virtuais, mas não é muito diferente disso também, né? Você vai ganhando pequenos prêmios e tal, né? Toda montada a partir de metas e tarefas, com um game rápida e dinâmica, sem mais o corpo a corpo da sala de aula, não. Então, é muito difícil isso aqui pode gerar conflito, né? Vocês podem falar coisas, isso é muito perigoso. Melhor, talvez, a gente fazer educação à distância, né? Porque eu te deleto, né? Simples, não tem problema, né? Enfim, então, mas é possível, então, pensar, né, na educação entrando sem questionamento nessa questão do contemporâneo, mas é possível também pensar a educação como aquele lugar em que não haverá uma reprodução do tempo produtivo dominante, e sim, talvez, um tempo diferente, um tempo que permite que se olhe, se pense sobre as coisas, que se procure e se pesquise. Quem sabe um lugar de exercitar a possibilidade do pensamento, nem que seja por breves momentos, né? Isso marca, ninguém mais é o mesmo depois que percebeu a potência do pensamento. Eu ainda vou falar, como já eu tinha combinado que ia falar esse tempo, muito rapidamente, porque vocês viram que eu falei sobre a questão estrutural do contemporâneo e que transforma quase que uma impossibilidade, o pensamento em uma impossibilidade. Eu me dediquei a falar um pouco desse tempo vertiginoso. Tem também a questão do barulho e do ruído, tá? Mas aí eu vou ser muito breve. A questão do barulho, né? O ruído, o barulho, a tagarelice sem fim que nos cerca. Tem uma história do Kafka que se chama A Colônia Penal, não sei se vocês conhecem. Na colônia penal, a punição é uma máquina que vai gravando no corpo da pessoa o crime que ela cometeu, tá? E ela é uma máquina extremamente barulhenta. E só quando a máquina para que é possível saber qual foi o crime que a máquina escreveu no corpo das pessoas. É um conto, é uma história que você fica... Mas, de alguma maneira, a gente está... Então, lembra assim, só quando a máquina para, né, quando o barulho para, de alguma maneira, você pode se apropriar de alguma coisa e questionar alguma coisa, que é o que acontece exatamente na história do Kafka. A gente está numa época de opiniões sem fins. Eu já tinha chamado a atenção do anti-intelectualismo, do desprezo ao pensamento, enfim, do desprezo à ciência, né? Opiniões sem fim, é o tempo da opinião, né? Eu fico pensando o quão diferente era de quando eu era pequena, que vocês leram Monteiro Lobato, e uma coisa que se falava sobre a Emília, o personagem da Emília, é que ela era muito opiniática. Vocês lembram dessa expressão, opiniática, né? Ou seja, ela era uma boneca danada e que tinha opiniões sobre tudo, mas ela era muito esperta também, ela tinha boas opiniões, não era que fossem desprezíveis, mas, enfim.
mais opiniões formadas a partir de retalhos, pedaços, slogans, apelos irracionais, sem tempo da checagem da informação, sem tempo para a reflexão, para um olhar crítico, para a dúvida, para o silêncio, né? E aí eu digo, o que você pensa a respeito, né? Eu quero saber o que você pensa a respeito. Como conseguir, portanto, um intervalo de silêncio para que possa emergir um pensamento singular, tá? Eu vou passar, depois a gente vai continuar conversando, enfim, mas sem pretender fechar portas, eu gostaria de apresentar para vocês uma citação da Inês Dussel, né? Está disponível na internet, é um texto que se chama A Transmissão Cultural Assediada, Metamorfoses da Cultura Comum na Escola. Tá? Não para fechar, porque, lembra, há muitas entradas e muitas portas, eu escolhi essa, para talvez não ficarmos naquela coisa da angústia, das impossibilidades, não é verdade, do contemporâneo, questões estruturais muito sérias, que talvez coloquem em questão a possibilidade do pensar, da liberdade, da emancipação. Está tudo em questão, né? Mas ela vai trazer uma ideia, talvez, do que se possa fazer na escola. Tá? Diz assim, a escola hoje, mais do que nunca, deve ser um lugar capaz de nos pôr em contato com um mundo outro, porém, esse mundo outro não é necessariamente o mundo tal como concebiam as humanidades do século XIX, mas sim um mundo outro que nos confronta com o desconhecido, o que nos permite entender e desafiar nossos limites e nos faz mais abertos aos outros e a nós mesmos. Vocês viram que eu falei de múltiplas possibilidades, portas, não sei quanto, abertura, gente, né? A importância disso, mais do que nunca na educação, que nos faz ser mais abertos aos outros e a nós mesmos. Isso é, né, incrível. A escola, seja ensinando a linguagem, a história, a pintura, o cinema ou a computação, deveria poder nos ajudar a nos relacionar mais livremente com uma tradição. E, por isso mesmo, também deveria dar a essa tradição um lugar para que seja reescrita. A gente não pode abandonar a tradição, gente. Nós somos o fruto disso, de conquistas, né? Eu trabalho com direitos humanos, vocês sabem disso. Eu sempre falo que o eixo do direito à educação é o direito ilimitado do acesso ao patrimônio cultural, tecnológico, artístico da humanidade, né? É isso que alimenta exatamente o trabalho da educação. Como dizia Benjamin, a escola é passado, mas não é só passado. Deve ser presente, porém não apenas presente. Tá? Essa é uma questão absolutamente complicada nos dias de hoje. Tá? A gente está aprisionados no presente, né? Nesse cruzamento e rearticulação de temporalidades, pode haver um lugar para uma transmissão que não seja apresentada como repetição mecânica de uma história, mas como a passagem de uma tradição que se renova e se redefine com cada nova geração. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, a escola deve sustentar-se na gratuidade do dom, sobre o que tanto falou Derrida em diferentes escritos. Gratuidade em múltiplos sentidos, porque é acessível a todos que queiram, mas, sobretudo, porque não exige ou promete que esse conhecimento vá ser utilitário. Outro dia, na Folha de São Paulo, ele dizia, nós estamos formando graduados que não servem para nada. Como que ele sabe? Nesse mundo atual, talvez ele seja, ao contrário, alguém que, pela sua formação, descubra coisas novas e faça coisas incríveis, né? Mas que servirá para a eternidade. Aí está citando, Mônica, o Leandro de La Jonquière. Para outros tempos, para tempos que não têm forma no calendário social, e sim no humano, o tempo de cada um. Além disso, a escola deve oferecer tempo, paciência, lentidão, silêncio, a possibilidade da dúvida. É isso, né? Quem sabe, né? Diante da aceleração dos tempos, da pressão da performance,
da demanda de se reinventar e se autodesenhar o tempo todo, a escola pode oferecer um contexto onde se possa repousar no outro. Gente, quando que a gente repousa no outro? Que delícia isso, né? Que difícil hoje, né? Numa herança acumulada, num saber que o outro nos oferece, num espaço onde se possa errar e voltar a provar sem maiores consequências. Tudo isso é um dom a ser oferecido às novas gerações. E mais um, e eu termino, tá? Em terceiro lugar, a escola deve dar mais chaves, eu falei em portas, mas poderia ter falado em chaves também, para decifrar a experiência comum, cada vez mais opaca em sua fragmentação e em sua velocidade de renovação. Nessa tarefa, será importante recorrer às disciplinas para que nos forneçam modos de abordagem, linguagens, regras, que nos ajudem a construir alguma ordem, algum sentido ou interpretação, que construam uma distância. Novamente, a alteridade aparece como um tema para que o indivíduo possa ser também indivíduo, estranhando-se, sendo capaz de apor uma distância justa, comprometida, mas também mediada pela análise, entre o vivido e a construção de uma experiência. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Eu espero ter conseguido terminar com uma certa possibilidade. Tá? Muito obrigada pela atenção.